Você já tentou amar alguém de verdade, mas sentiu como se algo dentro de você simplesmente não deixasse? Às vezes, o amor está ali. O outro também. A vida até parece pronta para acontecer. Mas dentro do peito, algo trava. Como se uma criança estivesse gritando por dentro, querendo atenção, cuidado, colo. Essa criança, que muitos desconhecem, está viva dentro de quase todos nós. Ela é a nossa criança interior. E quando ela está ferida, não conseguimos realmente amar. Nem receber amor. Hellinger dizia que muitos adultos estão, na verdade, presos na dor de uma criança que nunca foi olhada. A origem dessa dor, na visão sistêmica, quase sempre está nos primeiros vínculos, com a mãe, com o pai, com os que vieram antes. A criança interior ferida carrega ressentimentos, mágoas, carências e necessidades que jamais foram atendidas. E, na tentativa de proteger-se, ela ergue barreiras. Só que essas barreiras, mais tarde, impedem o amor de entrar. A dificuldade de amar e ser amada, portanto, não é um defeito. É uma lealdade. É um reflexo de um emaranhado invisível que atua sobre a vida adulta sem que a pessoa perceba. Hellinger nos alerta: o amor interrompido com a mãe, principalmente, é um dos maiores bloqueios na vida de um ser humano. E enquanto essa conexão não é restaurada interiormente, a vida permanece suspensa, como um rio que não corre. A criança interior ferida não está apenas em lembranças dolorosas. Ela vive no corpo, nos gestos, nas reações. É aquela voz que diz: ninguém me ama, não sou o suficiente, não posso confiar, se eu me entregar, vou me machucar. É ela quem muitas vezes sabota relacionamentos, impede intimidade, alimenta desconfianças. É ela quem exige demais do outro ou se encolhe com medo da rejeição. Essa criança, quando ignorada, age como se quisesse nos proteger. Mas, na verdade, nos aprisiona. Hellinger nos mostra que só há uma forma de sair disso: reconhecê-la, acolhê-la, tomar o que faltou. Não se trata de terapia convencional, mas de um movimento interno profundo, onde o adulto olha para si com verdade, com amor, com respeito, e diz: agora eu cuido de você. Para isso, é essencial um primeiro passo: olhar para os pais como eles foram. Sem exigir. Sem julgar. Sem tentar mudar o passado. A ferida da criança interior geralmente tem a ver com algo que foi interrompido na relação com a mãe, uma ausência, uma frieza, uma troca emocional que não aconteceu. Muitas vezes, a criança fez um movimento em direção à mãe, mas esse movimento não foi acolhido. E aí ela recuou. Se fechou. E esse fechamento, mais tarde, se torna uma defesa contra o amor. Hellinger afirma que o vínculo com a mãe é o mais decisivo de todos. Quando a criança toma a mãe, quando ela pode dizer internamente: sim, mamãe, eu tomo tudo de você, como foi, como pôde ser, ela encontra força, confiança, presença. Quando isso acontece, a criança interior se acalma. O adulto emerge. E o amor pode finalmente fluir. Mas quando a criança interior continua ferida, ela repete padrões. Escolhe parceiros que a rejeitam. Se envolve em relações onde precisa ser cuidada como filha. Ou se torna uma cuidadora compulsiva, tentando consertar o outro, esperando que alguém um dia a veja como nunca foi vista. Isso gera sofrimento, frustração e solidão. E muitos se perguntam: por que não consigo ser feliz no amor? A resposta, segundo Hellinger, quase sempre está no passado. Mas não para culpar o passado. E sim para vê-lo com novos olhos. A visão sistêmica nos convida a deixar de ser filhos eternos. A assumir a vida como ela é. A liberar os pais do peso de nossas dores e tomar para nós a responsabilidade por curar o que precisa ser curado. Nesse ponto, surge um paradoxo. Para ser um adulto que ama com maturidade, é preciso acolher a criança interior. Não para viver por ela, mas para libertá-la. E isso começa quando olhamos com compaixão para tudo que ela viveu. Para tudo que faltou.
E dizemos, agora, eu estou com você. Muitos bloqueios no amor vêm de uma identificação inconsciente com dores de nossos pais, ou de exclusões no sistema familiar. Hellinger observava que, às vezes, a criança interior ferida se liga a alguém do sistema que foi excluído, esquecido, rejeitado. E carrega esse destino, sem saber. Por fidelidade. Por amor cego. Por isso, um dos primeiros movimentos que propomos aqui é este exercício sistêmico. Feche os olhos. Respire fundo. Imagine sua criança interior diante de você. Veja sua idade, sua expressão, seu corpo. Apenas a observe. Depois, diga em voz baixa ou internamente, agora eu te vejo. Eu sei que você sofreu. Eu sei que você se sentiu sozinha, rejeitada, desamparada. Eu estou aqui com você agora. Eu sou o adulto que cuida de você. E juntos, vamos tomar a força da nossa mãe, do nosso pai, da vida. Esse simples exercício, feito com presença, já pode iniciar uma mudança profunda. A criança interior, quando finalmente é vista, deixa de gritar. Ela não precisa mais sabotar, se defender, fugir. Ela se sente segura. A segurança emocional, base do amor verdadeiro, começa nesse gesto interno. A partir dele, a mulher ou o homem se conectam com uma força maior, a força da vida que veio através dos pais. E essa força é o que permite amar sem se perder. Sem depender. Sem exigir. Outro ponto importante, a criança interior ferida muitas vezes quer vingança. Quer cobrar da vida aquilo que não recebeu. Hellinger nos alerta que esse desejo de compensação nos aprisiona. O amor não se cobra. O amor se permite. E para isso, é preciso renunciar à ilusão de que um dia os pais irão nos dar o que não puderam dar. É nesse ponto que a libertação começa. Quando você diz, eu recebo a vida como ela veio. Eu deixo para trás as exigências. Eu libero meus pais. Eu sigo com aquilo que recebi. Esse movimento é simples, mas transformador. Ele tira a criança interior da postura de vítima e a coloca numa nova posição, a de alguém que se responsabiliza por sua vida. Quer aprofundar esse caminho? Então se inscreva no canal agora mesmo e ative as notificações. Assim, você não perde nenhum conteúdo novo. Aqui, a gente fala com profundidade e verdade, direto do coração. E me conta aqui nos comentários, está fazendo sentido para você? Qual assunto você gostaria de escutar por aqui? Se você quer aprofundar os estudos da obra de Bert Hellinger, criamos uma seleção especial de livros do autor, com promoções exclusivas. O link está fixado nos comentários. No próximo trecho, vamos seguir aprofundando como essa criança interior molda nossas escolhas afetivas, como seus medos nos fazem afastar do amor e o que é possível fazer para retomar o fluxo interrompido. Quando você sente medo de se entregar, será que é você mesmo quem sente esse medo? O medo de se entregar não é racional. Ele escapa das lógicas adultas. Por mais que você diga a si mesmo que está tudo bem, que não há perigo, que pode confiar, algo mais forte toma conta do seu corpo. O coração acelera, o estômago se fecha, as palavras somem, a irritação cresce. Às vezes, tudo isso vem disfarçado de desinteresse, tédio, insegurança ou até pressentimento. Mas no fundo, é a criança interior dizendo com urgência, não quero me machucar de novo. Essa criança carrega a memória da primeira ferida. Não foi necessariamente um abandono físico, mas algo mais sutil. Um olhar que faltou, uma presença emocional que não chegou, um abraço que não veio quando ela mais precisava. Hellinger dizia que o amor interrompido entre mãe e filho não desaparece. Ele congela. E esse congelamento se repete em muitos relacionamentos futuros. A criança interior ferida costuma se apegar à ilusão de que o amor vai curá-la. E aí se envolve em relações esperando que o outro a salve. Quando o outro não consegue, porque ninguém consegue, ela se frustra. Rompe.
sofre. E reforça a crença de que não é possível amar sem dor. Hellinger foi muito claro. O parceiro não é pai, nem mãe. O relacionamento só floresce entre dois adultos. E para que esse adulto esteja disponível, é preciso que ele tenha tomado os pais internamente. Sem isso, a criança interior assume o volante. E ela quer compensação. Quer cuidado. Quer colo. Mas também quer controlar, ter razão, ser reconhecido o tempo todo. O amor, nesse caso, vira campo de batalha. Quantas vezes você já viveu uma discussão e depois, em silêncio, sentiu vergonha das suas reações? Como se aquela fala não fosse sua, como se aquela explosão tivesse vindo de outro lugar. Muitas vezes, veio mesmo. Veio da criança. Da parte de você que, lá atrás, não aprendeu a nomear as emoções. Não aprendeu a esperar. Não entendeu o que era frustração. E então aprendeu a atacar, a gritar, a silenciar, a fugir. Tudo isso são estratégias de sobrevivência emocional. São formas infantis de se proteger da dor de não ser amado. Hellinger observava, com sensibilidade, que quanto mais ferida está a criança, mais agressiva ela pode ser. Ou mais retraída. Há crianças que se tornam adultas e vivem relacionamentos baseados no medo. Há outras que desenvolvem um autocontrole tão rígido que parecem frias, indiferentes, impenetráveis. Mas dentro, o que há é um coração congelado. A libertação não está em culpar essa criança, nem em reprimi-la. A libertação está em ouvi-la, em acolher o que ela sente e, com firmeza amorosa, colocá-la no lugar dela. Não é ela quem deve conduzir a vida. É o adulto. Esse movimento só se torna possível quando a pessoa toma a vida dos pais. Hellinger nos dizia que o filho é pequeno e os pais são grandes. Parece simples. Mas muitos vivem ao contrário. Como filhos grandes que julgam os pais. Como adultos que exigem dos pais aquilo que não veio. Como vítimas que se sentem melhores do que os próprios genitores. Essa inversão nos prende na infância emocional. E aí, mesmo com 30, 40 ou 60 anos, a criança interior segue mandando. Tomar os pais é aceitar o que veio, como foi. É deixar de esperar. É renunciar à cobrança. É dizer com o coração, foi assim. Eu tomo tudo. E sigo adiante. Esse movimento coloca a criança interior no colo do adulto. Não do parceiro. Não da terapeuta. Não dos amigos. Mas do próprio adulto que você pode ser agora. Quando isso acontece, algo profundo se transforma. A pessoa sente, no corpo, uma nova base. Uma nova presença. O medo ainda aparece, mas ele não paralisa. A dor pode surgir, mas ela não destrói. O outro já não é mais um espelho da ausência da mãe ou do pai. Ele se torna alguém com quem é possível compartilhar. Não compensar. Aqui cabe um exemplo real que pode trazer clareza. Uma mulher que cresceu com a mãe ausente emocionalmente buscava, em todos os seus relacionamentos, homens que a idolatrassem. No começo, eles sempre pareciam apaixonados. Mas com o tempo, ela se tornava exigente, crítica, desconfiada. No fundo, sua criança interior dizia que você vai me abandonar como minha mãe me abandonou. E ao antecipar esse abandono, ela mesma sabotava a relação. Em um processo de constelação familiar, ela pôde ver a mãe como era. Uma mulher ferida, também não acolhida por sua própria mãe. Pela primeira vez, ela viu que sua dor não era só sua. Era parte de uma cadeia. Quando ela disse internamente que agora eu te vejo, mamãe, e eu tomo você como é, algo suavizou. O parceiro deixou de ser responsável por sua cura. E ela pôde, finalmente, estar numa relação com mais leveza. É assim que a cura acontece. Não de forma mágica, mas de forma orgânica. Quando deixamos de apontar para o outro e começamos a incluir aquilo que faltou.
Hellinger chama isso de reconciliação interior. Um retorno à ordem do amor. Outro exercício que pode ser transformador. Sente-se em silêncio. Respire profundamente algumas vezes. Imagine que sua criança interior está ao seu lado. Do outro lado, imagine sua mãe. Visualize o momento em que essa criança tentou se aproximar da mãe e não foi acolhida. Observe sem julgar. Apenas veja. Agora, imagine essa criança olhando para a mãe e dizendo: eu tentei ir até você. E algo me impediu. Mas agora, como adulta, eu volto. E tomo você em meu coração. Esse tipo de visualização é mais que simbólica. Ela atua no campo do sentimento profundo, onde os vínculos se reorganizam. Muitas pessoas sentem alívio imediato, outras choram. Isso é sinal de que o movimento foi autêntico. E quando isso acontece, a capacidade de amar se abre. Não como uma obrigação. Não como uma máscara. Mas como uma entrega possível. Amar, na visão de Hellinger, não é romantismo. É humildade. É reconhecer que o outro também tem sua criança ferida. E que, ainda assim, escolhemos caminhar juntos. Sem fusão. Sem dependência. Sem salvar. Outro sinal de que a criança interior ferida está no comando é a idealização. Pessoas feridas idealizam o amor como um resgate. Esperam um parceiro que entenda sem precisar falar. Que supra todas as carências. Que nunca falhe. Isso é pedir à relação algo que só os pais poderiam ter dado. E mesmo assim, nem eles puderam. Hellinger nos convida a olhar para a realidade. Amar é ver o outro como ele é. Não como queremos que ele seja. É caminhar lado a lado. E só conseguimos isso quando nossa criança interior não está faminta. Quando ela está em paz. Outro exemplo prático. Um homem que nunca teve o reconhecimento do pai busca em suas relações aprovação constante. Quando não é elogiado, se sente rejeitado. Quando contrariado, se sente desrespeitado. No fundo, sua criança diz que olhe para mim, pai. Veja o quanto eu valho. Essa busca inconsciente esgota os relacionamentos. Mas quando ele faz o movimento interno de dizer ao pai que eu te vejo como você foi. E agora eu sigo, ele se liberta. E o parceiro deixa de ser um reflexo do pai ausente. Esse é o poder do trabalho sistêmico. Ele não muda o passado, mas muda a forma como nos relacionamos com ele. E isso, por si só, muda o futuro. Você pode experimentar agora uma afirmação poderosa. Mesmo que minha criança interior tenha sofrido, hoje eu posso acolhê-la com amor. Eu tomo a vida como veio, através da minha mãe e do meu pai. E a partir disso, eu me torno adulta ou adulto para amar com liberdade. Diga essa frase em voz alta, se puder. Repita algumas vezes. Sinta o que acontece no seu corpo. Muitas vezes, a simples repetição sincera de uma frase como essa já abre caminhos internos. Ao longo do tempo, quanto mais você acolhe essa criança, mais você se torna um adulto inteiro. E um adulto inteiro não exige do outro o que não recebeu. Ele aprende a dar. Aprende a receber. Aprende a dizer sim. E também a dizer não. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você está pronto para esse movimento. A boa notícia é que nunca é tarde. A criança ferida pode ter vivido décadas no silêncio, mas ela ainda espera ser acolhida. E esse acolhimento só pode vir de dentro. Amar e ser amada não é um talento. É um aprendizado. Um caminho. E todo caminho começa com um passo. Talvez o seu primeiro passo seja simplesmente dizer: agora eu me responsabilizo por mim. Eu deixo o passado com quem pertence. E abro espaço para o novo. A maturidade emocional começa aí. Se você está sentindo que esse conteúdo ressoa com algo que vive dentro de você, compartilhe aqui nos comentários o que mais tocou seu coração até agora. E lembre-se de se inscrever no canal.
Assim você recebe nossos próximos conteúdos, todos baseados nos ensinamentos profundos de Bert Hellinger. No próximo trecho, vamos seguir explorando como a criança interior influencia nossas decisões inconscientes, o papel do perdão sistêmico e como é possível transformar relações sem que o outro mude. Você está pronto para tomar a sua vida e amar com consciência? Quando a criança interior não é acolhida, ela passa a tomar decisões no lugar do adulto. Silenciosa, mas insistente, ela direciona escolhas profissionais, amizades, relações amorosas e até decisões que parecem racionais. Você acredita estar no controle, mas no fundo está apenas respondendo a dores antigas, tentando proteger uma parte sua que ainda está congelada no tempo. Hellinger nos ensina que as decisões realmente conscientes são aquelas tomadas a partir da reconciliação interna. Quando você olha para sua história sem querer mudá-la. Quando reconhece que tudo teve um sentido, ainda que doloroso. E que a vida que chegou até você é, por si só, suficiente. A criança interior ferida, quando não é olhada, permanece reagindo no lugar de viver. Ela impede a intimidade. Ela duvida da gentileza. Ela testa o amor do outro. E o mais grave, ela vive na expectativa de ser abandonada, traída ou rejeitada, ainda que tudo ao seu redor diga o contrário. Por isso, uma das posturas mais importantes que Hellinger nos convida a adotar é a de assumir o próprio destino. Mesmo que ele tenha começado com dor. Assumir o destino é sair da posição de vítima e entrar no fluxo da vida. É dizer para si mesmo, tudo que vivi me trouxe até aqui. E agora, eu escolho um novo caminho. Esse novo caminho começa com a inclusão. Tudo aquilo que foi excluído, esquecido ou rejeitado em nossa história precisa ser olhado. Isso inclui as emoções negadas, os familiares esquecidos, os eventos não ditos. Quando algo ou alguém é excluído, a criança interior tenta, inconscientemente, compensar. E essa compensação se manifesta em forma de repetições, fracassos ou sabotagens. Uma mulher que não sabia o motivo pelo qual sempre terminava seus relacionamentos quando eles começavam a dar certo, descobriu em uma constelação que carregava a dor de uma irmã que foi abortada antes de seu nascimento. Sem saber, sua criança interior se sentia culpada por ter vivido. Inconscientemente, ela buscava o sofrimento como forma de pertencer àquela irmã. Quando pôde olhar para isso com amor, incluir a irmã no seu coração e dizer, você também pertence, sua vida foi curta, mas foi honrada, ela sentiu uma leveza que nunca havia experimentado. O ciclo de autossabotagem começou a se desfazer. A inclusão cura. Porque o amor flui quando tudo é reconhecido em seu lugar. Hellinger dizia que a ordem é mais importante que o amor. Quando há ordem, o amor se torna possível. E a ordem começa quando cada parte da nossa história encontra seu lugar no coração. Outra chave de transformação é o perdão sistêmico. Não é o perdão tradicional, aquele que diz eu te perdoo porque sou melhor, ou porque quero esquecer. É o perdão que vem da compreensão profunda de que os outros também estavam feridos. Também tinham sua criança. Também estavam presos em seus próprios emaranhamentos. É o perdão que liberta a si mesmo do peso de carregar rancores que não servem mais. A pessoa que perdoa com os olhos de Hellinger não nega a dor, mas a integra. Ela diz, eu vejo o que você fez, vejo o quanto doeu, mas eu reconheço sua humanidade. E agora eu sigo. Sem esperar que você mude. Sem exigir reparação. Apenas sigo. Esse tipo de perdão é libertador porque rompe com o ciclo da expectativa. Ele dissolve a ilusão de que o outro precisa se arrepender para que você possa seguir em frente. Quando a criança interior entende isso, ela não precisa mais provar nada para ninguém. Ela descansa. Muitas vezes, a cura não depende de ter uma conversa com os pais, com o ex-parceiro, com quem causou a dor. A cura acontece no campo interno. Ao fazer esse trabalho dentro de si, você transforma a forma como enxerga o mundo. E isso muda tudo. Se você quiser experimentar, aqui vai outro exercício poderoso. Feche os olhos.
traga à mente uma pessoa que causou uma dor profunda na sua vida. Pode ser um pai, uma mãe, um parceiro, uma amiga. Observe essa pessoa diante de você. Veja seu rosto, sua postura. Agora, mentalmente, diga: eu vejo você. Eu reconheço sua dor. Eu deixo com você o que é seu. E tomo de volta o que é meu. Agora eu sigo o meu caminho em paz. Esse tipo de movimento, quando feito com sinceridade e frequência, muda o corpo, muda os sentimentos, muda a vida. Porque ao devolver o que não é seu, você se torna leve. E só leveza permite amar com verdade. Na visão sistêmica, amar é um fluxo. Quando você toma sua mãe, toma seu pai. Quando você devolve os pesos que não lhe pertencem e acolhe sua criança interior com presença e verdade, o amor simplesmente flui. Não precisa ser forçado. Não exige sacrifício. Ele acontece. Mas atenção! Esse amor não é o amor idealizado das histórias românticas. É um amor real. Que vê. Que respeita. Que aceita os limites do outro. Que compreende que o outro também tem um caminho. E que às vezes, mesmo com amor, é preciso dizer adeus. Uma mulher que acolheu sua criança interior, tomou sua mãe com profundidade e reencontrou sua dignidade, descobriu que podia amar profundamente um homem e ainda assim escolher não estar com ele. Porque o amor, por si só, não basta. Ele precisa estar dentro de uma ordem que respeite a alma dos dois. E a alma da mulher dizia: esse homem não está pronto. E ela seguiu. Com dor, sim, mas sem culpa. Porque sabia que estava honrando sua verdade. Isso é maturidade emocional. A maturidade não vem com a idade. Vem com a reconciliação interior. Quando o adulto toma o lugar de comando e a criança pode, finalmente, descansar. A cada passo nesse caminho, algo se reorganiza. Os vínculos se tornam mais leves. As expectativas diminuem. A alegria de viver aumenta. E o amor se torna possível de novo. Não como um refúgio, mas como um lar interno que se expande até tocar o outro. Você pode usar uma afirmação sistêmica que fortalece esse caminho. Hoje eu olho para minha história com amor. Eu acolho minha criança interior com carinho e presença. Eu deixo com meus pais o que pertence a eles. E tomo para mim a força da vida. Estou pronta para amar como adulta. Com liberdade, verdade e entrega. Repita essa frase com frequência. Coloque a mão no coração ao dizê-la. Sinta as palavras como sementes. Elas não precisam germinar agora. Mas com o tempo, algo dentro de você começa a mudar. Se você vive relacionamentos difíceis, onde sente que está sempre se repetindo, sempre se machucando, talvez sua criança interior ainda esteja buscando algo que só você pode dar a ela. E quanto antes você fizer esse movimento interno, mais cedo o ciclo pode se romper. A verdadeira cura não vem de fora. Ela começa com um sim. Um sim para a sua própria vida. Um sim para os pais como foram. Um sim para a criança que você foi. Um sim para tudo o que aconteceu. Com esse sim, você deixa de brigar com a vida. E começa a caminhar ao lado dela. Se você sente que esse conteúdo pode tocar alguém que você ama, compartilhe. Talvez a sua dor seja parecida com a de muitos. E talvez a sua cura também inspire a de outros. Se ainda não fez isso, inscreva-se no canal agora mesmo. Aqui, todos os nossos conteúdos são construídos com base nos ensinamentos profundos de Bert Hellinger. Conteúdos para quem quer viver com mais consciência, leveza e amor. E me diga nos comentários, qual parte dessa jornada mais te tocou? Você já sentiu sua criança interior pedindo para ser acolhida? Como isso aparece na sua vida hoje? E lembre-se, o amor verdadeiro não exige que você esteja perfeito. Apenas que você esteja presente.